Olá, meu nome é Lúcio, tenho 43 anos. O que vou relatar aqui aconteceu em 1982, quando eu tinha 7 anos de idade. O fato aconteceu na cidade de Nhandeara, noroeste paulista. Naquela época, aconteciam coisas estranhas na cidade, que deixava a população assustada. Acontecia de certas noites uma criatura aparecer na cidade e causar medo e prejuízo a todos, principalmente em época de quaresma. Eu tinha duas irmãs mais velhas, de 9 e 10 anos. Naquela época, minha família era muito simples e morávamos em um ponto da cidade rural. Hoje em dia, esse lugar que morávamos já se tornou urbano, mas naquela época era puro mato. Meu pai era pedreiro e a casa que a gente morava foi ele mesmo que construiu. Ele ia construindo a casa aos poucos, quando tinha tempo livre. O detalhe é que na noite que aconteceu o fato, era época de quaresma, e só estava faltando terminar a cozinha da casa. A casa que meu pai havia construído naquele local, ele fez com a porta principal da casa sendo na cozinha. Porém, como o tempo dele era pouco para construir a própria casa, houve uma noite em que a nossa casa iria ter que passar sem porta, pois ele não teve tempo de colocar a porta principal. Lembro que minha mãe ainda sussurrou para ele para que eu e minhas irmãs não escutassem. Como eles iriam fazer para passar aquela noite sem a porta? E se a criatura aparecesse? Quando minha mãe perguntou aquilo, na hora eu entrei em estado de choque. Com meus 7 anos de idade, percebi que aquilo era algo sério e que passar uma noite sequer sem a porta poderia ser uma coisa muito perigosa. Meu pai disse então para minha mãe que iria tombar a mesa de madeira da cozinha e colocá-la tapando o buraco da porta para que pudessem dormir tranquilamente, e que ela não devia se preocupar, pois teriam muito azar daquela criatura aparecer justamente naquela noite que a casa estaria sem porta. Outro detalhe ainda é que nas passagens de um cômodo para o outro da nossa humilde casa não tinham portas, eram apenas lençóis que ficavam pendurados. Quando eu era mais novo, pelos meus 4, 5 anos de idade, tenho lembranças daquela criatura aparecer e ficar rondando a casa. Eu lembro que quando acontecia, nossa cadela latia muito, e também era possível escutar as galinhas agitadas no galinheiro. Era assustador escutar aquela criatura andando lá fora, tentando fazer sabe-se lá o que. Infelizmente, naquela noite que estávamos sem porta, a criatura resolveu aparecer. Fomos dormir por volta das 10 horas da noite. Estávamos todos em um sono tranquilo, quando de repente, no decorrer da madrugada, eu acordo com a nossa cadelinha latindo. No mesmo instante que acordei e abri os olhos, minha mãe já estava na passagem do nosso quarto, levantando o lençol e fazendo sinal para que ficássemos calados. Ali meu coração já começou a disparar. Era assustador aquilo. A impressão que eu tinha é que algo de muito grave iria acontecer. Meu pai estava na cozinha vigiando a mesa que estava sendo usada como porta e se certificando que a criatura não conseguiria entrar por ela. Estávamos todos ali em silêncio esperando o que iria acontecer. O silêncio era tanto que só ouvíamos a respiração uns dos outros e aquela criatura andando lá fora. O som era aterrorizante. Era barulho de simples passos, porém o barulho dos passos daquilo era fora do comum. Não sei nem explicar. Parecia que aquilo ia entrar dentro da nossa casa a qualquer momento. A única coisa que eu não parava de pensar é que na nossa casa estava sem porta. Em certos momentos eu escutava aquela criatura farejando alguma coisa. A respiração dela também era muito alta. Era tenebrosa. Minhas irmãs se cobriram e começaram a rezar debaixo do cobertor. Minha mãe fez sinal para mim continuar em silêncio. Soltou o lençol da passagem do nosso quarto e foi para a cozinha ajudar meu pai caso fosse preciso. Dado certo momento, o que eu temia aconteceu. Aquela criatura parece ter ido em direção à porta, onde meus pais estavam. Minhas irmãs continuaram embaixo do cobertor. Eu levantei da cama bem devagar e fui em direção à cozinha, sem que meus pais percebessem. Eu me deparei com uma cena que causava bastante medo. Enquanto minha mãe segurava a mesa, meu pai arrastava algumas coisas para encostar na mesa, caso a criatura tentasse empurrá-la. Ele estava arrastando geladeira, botijão de gás e até mesmo cadeiras. Depois que ele arrastou tudo que podia, ele e minha mãe ficaram lá de prontidão para ajudar a segurar a mesa,
caso ela fosse arrastada. Dado certo momento que eu estava ali, minha mãe notou minha presença e fez sinal para que eu voltasse para o quarto. Eu fingi voltar, mas continuei ali escondido espiando. Então aconteceu algo ainda mais assustador. Aquela criatura estava de frente à porta e começou a farejar embaixo da mesa. Eu escutava todos os sons que a criatura fazia, farejando. Eu entrei em desespero. Ali eu pensei que aquela criatura conseguiria entrar e que seria o fim de nós todos. No susto, voltei para o quarto e fiquei com minhas irmãs. Para nossa sorte, a criatura não tentou empurrar a mesa, apenas ficou lá farejando. E algum tempo depois foi embora. Meu pai e minha mãe continuaram lá até amanhecer para garantir nossa segurança. No dia seguinte, meu pai tratou logo de colocar uma porta bem forte. Outras quaresmas depois, aquela criatura voltou a importunar outras casas daquela cidade. Era sempre o mesmo terror que todos passavam. Algum tempo depois, vendemos aquela casa e nos mudamos para uma cidade maior. Hoje eu fico pensando naquela época. Eu não cheguei a ver a criatura, apenas escutei os sons que ela fazia quando aparecia. Fico me perguntando como seria a aparência dela, se é uma criatura muito feia, mas seja como for, com apenas 7 anos de idade, se tivesse visto, com certeza iria me causar um grande pavor por toda a minha vida. Boa noite.